Eu estive entrando e saindo do Brasil, fui 3 vezes para os Estados Unidos e fui uma vez para o Japão. E com isto, a minha vida foi cortada em pedaços. Eu fui primeira vez para os Estados Unidos para fazer meu doutoramento em 1950 ou 51. Não estou muito certo, mas eu tinha apenas 27 anos naquele tempo. Fui para o estado de Kentucky para ir ao seminário de Asbury, que é metodista. Depois de um ano lá, eu fui aceito na faculdade de Drew, no estado de New Jersey, uns 40 minutos de Nova York. Eu estive lá há 4 anos, fazendo meu doutoramento, e como eu procurei fazer teologia do Antigo Testamento, tive que estudar muito hebraico e também grego, porque o Novo Testamento está escrito em grego. E com isso, eu fiquei lá 4 anos para terminar o doutoramento. E minha tese foi sobre o concerto e história no livro do profeta Ezequiel. E com isto, meu filho recebeu o nome Ezequiel, para lembrar o meu doutoramento. Quando eu terminei, em 64, voltei para o Brasil. Fui para a Igreja da Saúde e pastorei, ajudando o Rendo Hayashi e depois o Rendo Shimizu. E sob a direção do Rendo Shimizu, nós viajamos para Suzano para fazer escola dominical lá. Eu aprendi muito dos 2 pastores, porque o pastor Hayashi era um pastor que pregava com tanta energia, e eu herdei disso. Quando eu prego, eu quase grito. E depois, sob a tutoria do Rendo Shimizu, que foi um perito de pregação, o sermão dele era tão bem estruturado que a pessoa que ouvia lembrava da pregação dele inteira. E aprendi dele estruturar bem meu sermão para que a palavra de Deus fique no coração das pessoas. Do Rendo Ono, ele foi um pastor tão humilde, gentil. Dele eu aprendi a ser humilde. Ele foi uma influência muito grande também na minha vida. Depois, em 1980, antes disso, eu vim pastorear a igreja de Mirandópolis por 8 anos. Em 1980, nós fomos de volta para os Estados Unidos, a família toda, porque eu estava muito ocupado ensinando não só nossa faculdade Metodista Livre, Domingos de Moraes, mas eu lecionava na faculdade da Metodista Unida, na Presbiteriana Independente
e até na episcopal. E eu estava muito ocupado e pastoreando a igreja de Mirandópolis. E minha esposa, Junco, por causa da voz que Deus lhe deu, ela cantava muitos solos, até no municipal, com coral. Ela estava muito ocupada com a música. Então, o meu filho Fred e minha filha Caris disseram: papai, o senhor está casado com a igreja, mamãe, a senhora está casada com a música e nós somos órfãos. E por causa disso, quase que perdemos os nossos filhos nas idades muito difíceis, de 13 e 15 anos, fomos para o estado de Michigan, nos Estados Unidos. Fiquei lá lecionando por 4 anos e fomos para o Japão. Mas para o Japão fomos só eu e a esposa, levamos o Fred e a Caris nos Estados Unidos e ficamos lá 16 anos. E lá eu fui escolhido como reitor da Faculdade Teológica da Igreja Metodista Livre Cita em Osaka. E fui presidente e reitor por 8 anos lá. E eu me aposentei, voltei para os Estados Unidos para pastorear uma igreja japonesa, East Bay Free Methodist Church, da ala japonesa, por 7 anos. Agora estou aposentado, mas ainda continuo trabalhando e servindo ao Senhor. Tenho 2 grupos de estudos bíblicos de senhoras japonesas. Elas vão para a igreja americana, mas queriam estudar em japonês. E não só isso, outro pedido foi lecionar do Antigo Testamento. E venho fazendo isso há mais de 10 anos. Eu me lembro muito bem de Mirandópolis, porque todos os membros da igreja me amaram muito. E eu preciso contar uma história da igreja de Mirandópolis. E eu oficiei o 25º aniversário de casamento de Dona Adelaide Seragioli e o marido dela. E logo depois o marido faleceu. E ela foi a presidente da Sociedade de Senhoras da Igreja, e ela começou a telefonar para mim todos os anos no meu aniversário. 30 de agosto, Dona Adelaide, querido pastor, congratulações, happy birthday. E sabe que meu filho e minha filha algumas vezes esqueciam do meu aniversário, mas ela continuou me chamando no aniversário, mesmo nos 16 anos que estive no Japão, 30 de agosto, ela telefonava do Brasil até o Japão para congratular-me. Isto é uma lembrança muito grande, porque Deus me deu este presente do pastoreado da igreja de Mirandópolis. Da faculdade, eu me lembro dos alunos, mas não tinha muito metodista livre, seminarista. Tinha de outras denominações. E vinha um grupo de
pentecostais. Então, tínhamos muita discussão sobre falar a língua dos anjos. Tivemos uma época muito gostosa. E quando eu ia deixar o seminário e ir para os Estados Unidos, sabe que esse grupo de alunos seminaristas, que agora são pastores das igrejas pentecostais, me deram uma placa com inscrição. São memórias gostosas desse tempo. E também, como lecionei no seminário metodista de Rude Ramos, muitos alunos de lá estão em contato comigo ainda, pastores e líderes de igrejas. E eu acho que a minha vida aqui no Brasil foi muito abençoada. Deus me deu a oportunidade de alcançar até o doutorado para servir melhor a causa do Senhor. E eu me lembro que muitos dos colegas que eram doutores insistiam, me chama doutor. Mas eu decidi não colocar o doutor em frente ao meu nome. Reverendo, eu sou pastor, antes de ser professor. E eu tenho lembranças gostosas do meu tempo de pastoreio da Igreja de Mirandópolis e também na Faculdade de Teologia. Eu quero louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, e meu único mestre. E espero viver muitos anos ainda para servi-lo, apesar de aposentado. Muito obrigado.